Boa noite! Estamos aqui mais uma vez para mais uma live. Esta série de lives tem o objetivo de estar conectando as pessoas para fazer reflexões e poder, de uma maneira bem leve, bem entusiasta, estar melhorando as suas reflexões pessoais e chegando a alguns objetivos do dia a dia, coisas simples. Então, nós nessas lives temos objetivos de conectar e reconectar as pessoas. Obrigada, Priscila, boa noite. Thalita, obrigada, boa noite. As pessoas estão entrando e nós vamos então falar hoje sobre o tempo de Cronos e o tempo de Kairos e como que a gente faz para gerenciar esse tempo, como a gente otimiza o tempo. Eu tenho informações aqui valiosas que vão ajudar muito a todos vocês a organizar um pouquinho melhor. Primeiro, a sua maneira de ver o tempo, depois de reorganizar as suas vidas, né? O que é muito importante. Essa é a nossa 9ª live e nessa trajetória até aqui, eu tenho procurado, então, de forma didática, ajudar a todos que me ouvem a refletir um pouquinho, né? Como eu já disse, como anda a sua vida, o que cada um pode fazer para melhorar ainda mais, o que precisa ser corrigido para que o caminho seja mais leve e mais produtivo, que é muito importante. Eu tenho recebido alguns retornos e eu fico muito feliz em saber que os meus objetivos estão sendo alcançados. Eu peço que aqueles que virem as lives curtam e compartilhem para que mais pessoas possam ser beneficiadas com esses conhecimentos que a gente está colocando aqui, que não são muito profundos, são mais superficiais, mas que de uma maneira ou de outra levam a gente à reflexão. Se esquecer de compartilhar ou dar um likezinho ali durante a live, vá depois lá no IGTV, que é uma televisãozinha, que é o terceiro ícone, logo abaixo daquelas bolinhas de favoritos na página do perfil da gente. E aí, compartilhem o filme com outras pessoas, porque se não fizer bem, mal também não vai fazer. E hoje, o nosso tempo será falar do tempo. E o tempo é o nosso grande aliado, mas ele pode ser também nosso grande inimigo. E como é que a gente vai fazer para equilibrar esta equação? Esse é o tema de hoje. Quando a gente fala de tempo, a gente fala em alguma coisa que a gente sente, que a gente vive, mas que a gente não vê. Para cada um de nós, a sensação é diferente. Para alguns de nós, tudo se encaixa. E aí, no final do dia, termina o dia com aquela sensação de bem-estar, de missão cumprida, de ter conseguido fazer tudo aquilo que se propôs. Para outros, o tempo voa. Não consegue cumprir compromissos, não consegue administrar as tarefas, começa uma coisa larga, começa outra larga e no final das contas fica tudo por fazer. Os compromissos se acumulam porque não houve condições de administrar adequadamente e há aquela sensação de fracasso, de mal-estar. Esta ação e essa escolha, ela depende do que a gente quer para nós.
viver no tempo de Cronos ou viver no tempo de Kairos. Quem são esses dois? Cronos, na mitologia, é o senhor do tempo. E Kairos também. Só que Cronos representa uma grandeza que pode ser medida em horas, em minutos, em dias, em semanas, em meses, em anos. A sua força é implacável e ele não pode ser detido. E tudo que é conquistado é findável. Tem um começo, tem um meio e tem um fim. Já Kairos também é um deus, descrito como um belo jovem, era atleta, muito ágil, muito focado, e ele representa um tempo que não pertence a Cronos. É um tempo que não pode ser cronometrado ou previsto. Seria a oportunidade. Então, qual a relação entre Cronos e Kairos, o tempo de Cronos e tempo de Kairos na nossa vida? A Cronos representa as horas do dia e todos os compromissos que a gente tem que cumprir durante aquele dia, que são comandados pelo relógio. A palavra cronômetro e cronologia tem a origem o prefixo é Cronos. E já Kairos, ele se importa, ele tem a ver com a qualidade do tempo. Ele não tem a ver com começar e terminar, mas ele tem a ver com aproveitar o tempo. Fazer com que aquele tempo seja mais leve, mais fluido, mais despojado e mais produtivo. Existe uma palavra que a gente usa muito em coaching que é flow, né? Então, Kairos representa aquele estado de atenção focada, onde nós estamos plenos naquela atividade. E no nosso dia a dia, a gente fala muito em administrar melhor o nosso tempo. Então, para nós é importante saber, nessa correlação entre Cronos e Kairos, que Cronos quantifica o nosso tempo e Kairos qualifica. E aí a gente tem que descobrir se a gente quer viver uma vida baseada no tempo de Cronos ou no tempo de Kairos. Viver no tempo de Kairos significa detectar o momento certo, o momento oportuno, que pode estar presente dentro de um tempo físico que foi determinado por Cronos. Em outras palavras, é para a gente fazer as coisas que tem que fazer todos os dias de uma forma prazerosa, de uma forma mais profunda. Então, a nossa rotina diária é marcada por esses dois tempos. Ora, nós vivemos o tempo de Cronos, aquele cheio de burocracia, controlado por cronogramas, pelas horas, por prazos. E outras vezes a gente vive no tempo de Kairos, vivenciando essas atividades com mais qualidade, com valorização, qualificando cada instante, mudando o sentido das atividades, fazendo com que o nosso dia a dia se torne muito mais leve, mesmo que ele tenha regras. E se há pressão, a gente consegue trabalhar sob pressão de uma forma mais relaxada, mais amena.
e, obviamente, muito mais feliz. O tempo dos homens é medido em dias, meses e anos, que é o tempo de Cronos. No presente, no passado e no futuro, em frações, minutos e horas, porque essa é a cronologia humana, que existe tempo para tudo. Tempo para rir, tempo para chorar, tempo para viver. Então, que lição a gente tira de Cronos e Kairos? Que a gente precisa saber aproveitar cada minuto do nosso tempo para fazer valer a pena a nossa estada aqui na Terra. Quanto mais qualidade nós dermos às nossas vidas, às nossas atividades, mais significado terá a nossa existência. Existe também um tempo de se doar. E isto nos dá aquela sensação maravilhosa de gratidão, de reciprocidade. O tempo que a gente passa junto das pessoas que a gente ama é um tempo valioso. Então é um tempo de Kairos. E aí eu estive inquieta, buscando uma forma de passar as próximas informações, que são informações fundamentais para a gente organizar a nossa vida, o nosso dia a dia. Mas uma live não daria para eu explicar na profundidade. Aí eu achei um documento de uma forma didática e resumida e que leva muito menos tempo do que eu levaria. Então, eu vou colocar para vocês. Este é o Fred. Ele é esforçado e trabalha demais. Vive na correria e fazendo horas extras, mas nunca termina as coisas que tem para fazer. São pilhas e mais pilhas de trabalho. Sua caixa de e-mail está sempre lotada e bagunçada. Ele vive apagando os incêndios na empresa e fica até fazendo social com as pessoas que ele nem gosta. Mas o pior de tudo é que o Fred está esgotado, estressado e frustrado, pois não consegue fazer o que é realmente importante em sua vida. Há anos ele adia o sonho de fazer um curso em gastronomia. Ele nunca consegue ir à academia e cuidar da saúde. Ele gostaria de ver os amigos e passar mais tempo com a família, mas está sempre cansado e precisa terminar os trabalhos pendentes. Ele já experimentou uma agenda, mas isso só funcionou por alguns dias. Depois, tudo foi por água abaixo. Ele também já tentou usar uma lista de tarefas, mas parece que isso só piorou a situação. Terminar o dia e saber que fez apenas 23 das 357 tarefas acabava com ele. Infelizmente, esta é a realidade de muitas pessoas. Sonhamos em ter tempo para o que é realmente importante em nossas vidas, mas por conta desse mundo frenético e por não sabermos lidar com tudo, acabamos ficando perdidos entre imprevistos e tarefas sem sentido. E assim surge a primeira ideia, a tríade do tempo. É um conceito formado por 3 esferas, que juntas compõem a forma como você usa o seu tempo. São as tarefas importantes, as urgentes e as circunstanciais. Basicamente, as tarefas urgentes são aquelas que precisam ser feitas naquele exato momento, ou como dizem por aí, para ontem. Elas costumam gerar estresse ou possuem consequências negativas se não forem feitas. Elas interrompem o seu dia, atrasam o que realmente deveria ser feito e que traz resultados para a sua vida, e podem até afastar as pessoas importantes e causar problemas de saúde. Existem alguns truques para diminuir as urgências. Primeiro, planejar. Se você já sabe que algo precisa ser feito, para que deixar para a última hora e ficar sofrendo? 2. Aprender a dizer não. Você já parou para pensar que aceitar tudo que pedem não prejudica apenas você, como também prejudica os outros? 3. Delegar atividades. Outras pessoas talvez possam fazer o trabalho melhor e mais rápido do que você. Pense nisto. As tarefas circunstanciais são aquelas que você é levado a fazer por conta da situação, por conta de outras pessoas ou dos seus antigos hábitos. Elas apenas desperdiçam valioso tempo de sua vida e não agregam valor. São os eventos com pessoas que não fazem diferença na sua vida, as reuniões desnecessárias, as várias e várias horas vendo coisas na TV que não acrescentam nada, as conversas furadas e mais um monte de coisas que não fazem diferença em sua vida. Pare um pouco e pense sobre isso. Quanto tempo você tem jogado fora com coisas que não fazem o menor sentido para você? E quantas vezes você já deixou as circunstâncias acabarem com seus sonhos?
Já as tarefas importantes são aquelas que trazem resultado e fazem diferença em sua vida. São importantes para você, não para os outros. Elas estão ligadas a pelo menos um dos seus 4 corpos: físico, mental, emocional e espiritual. Elas variam de uma pessoa para outra, mas eu vou dar alguns exemplos. Fazer exercícios físicos e cuidar da sua saúde, passar mais tempo com as pessoas que ama, orar, meditar, estudar, ler, sorrir, fazer bem às outras pessoas, dedicar tempo ao seu hobby ou aquele projeto dos seus sonhos. São coisas que fazem você realmente se sentir vivo e que têm um verdadeiro sentido em sua vida. Para muitas pessoas como Fred, a tríade acaba ficando assim, com a esfera das urgências e a esfera das circunstâncias maiores do que a esfera das atividades importantes. Vamos parar para pensar. O ideal seria ter uma tríade do tempo em que a esfera da importância é a maior de todas, seguida pela da urgência e a das circunstâncias. Não tem jeito. Mesmo que você viva em uma bolha no universo, você terá que conviver com um pouco de cada uma delas. Elas fazem parte da vida, mas o objetivo é sempre tentar reduzi-las o máximo possível. Mas então, como tirar este sonho do papel e trazê-lo à vida? A solução é a segunda ideia, a metodologia da tríade, que é simbolizada por uma estrela de 5 pontas. Em cada ponta encontra-se uma etapa do método. Elas são sequenciais e cíclicas, ou seja, é um processo contínuo e que visa a constante melhoria. A primeira etapa é a identidade. Ela se refere ao autoconhecimento. É o ponto de partida e provavelmente a etapa mais importante do processo. Tire algum tempo e reflita. Quem são as pessoas que trazem sentido à sua vida? O que realmente faz você se sentir vivo? Imagine você daqui a muitos anos, nos últimos momentos de sua vida. Que legado você gostaria de ter deixado no mundo e na vida das pessoas? A verdade é que só você pode descobrir essas respostas. Ninguém mais além de você pode definir a sua missão. Um dia, todos nós iremos partir, e a única coisa que ficará é o que deixamos em seus corações. Segunda etapa, metas. Muitas pessoas se sentem perdidas em suas vidas porque não têm metas estabelecidas. É como diz o gato na história de Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Uma vez que você saiba quem é você e o que é importante em sua vida, fica muito mais fácil definir as suas metas. As metas são importantes porque elas significam aonde você quer chegar. E elas também funcionam como um filtro em sua vida. Sempre que surgir uma nova atividade, veja se ela irá colocar você mais próximo de seus objetivos. Caso contrário, procure descartá-la. A dica é ter metas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Você deve sempre escrever as suas metas. Existe um poder oculto nisto. Terceira etapa, planejamento. Já imaginou estar numa enorme ilha deserta, em busca de um baú de tesouro e não ter um mapa para saber como encontrá-lo? Infelizmente, esta é a vida de muitas pessoas. Não basta saber aonde quer chegar, você precisa saber como chegar lá. E só você é o responsável por criar o seu planejamento, o mapa de sua vida. O mais importante é planejar a sua semana, antes que ela comece. O domingo é a melhor opção para a maioria. Anote as atividades importantes, inclua os compromissos, as reuniões, as tarefas que precisam ser feitas, coloque os horários e a duração de cada item no seu planejamento. E é claro, seja flexível, não planeje 100% do seu tempo. Sempre deixe algum tempo de sobra para os imprevistos, as urgências e circunstâncias. Planejar a semana é uma atividade simples e muito poderosa. Quarta etapa, organização. Vivemos na era da informação. Todos os dias somos obrigados a lidar com uma quantidade enorme de e-mails, arquivos, pastas, pesquisas e todos os tipos de conhecimento. E muitas pessoas, infelizmente, desperdiçam grande parte de sua energia e de seu tempo por conta da falta de organização. Pare de perder tempo e dê um jeito em sua vida. Jogue fora tudo aquilo que você não precisa. Arrume a bagunça na sua mesa, guarde a papelada de um jeito fácil de encontrar, limpe a sua área de trabalho, guarde os arquivos nos lugares certos, limpe sua caixa de entrada, arquive os e-mails necessários nas pastas adequadas, defina um horário para responder e-mails e use um caderno digital. E por fim, a quinta etapa, execução. É aqui que tudo se torna realidade. Não cometa aquele erro clássico de fazer uma lista com todas as tarefas que precisa fazer e sair correndo para riscá-las em ordem aleatória ou pelas mais fáceis. Isso apenas gera muita frustração e pouco resultado. Primeiro, escreva apenas o que você realmente precisa fazer. Segundo, faça uma estimativa de quanto irá durar cada tarefa. E por fim, e mais importante, priorize as suas atividades. Comece sempre pelo mais importante. Faça aquilo que trará um verdadeiro impacto no seu dia. E é claro, tenha foco. Só passe para outra tarefa quando terminar a primeira.
Estas são as 5 etapas do livro A Tríade do Tempo, mas antes de terminar eu preciso dizer algo muito importante. Muitas pessoas vivem à espera do momento certo para mudarem suas vidas e seus antigos hábitos. Às vezes elas esperam a vida inteira e infelizmente este momento nunca chega. Não espere sua vida acabar para se arrepender de tudo o que deixou de fazer. Não seja um escravo das urgências e circunstâncias. Pare, reflita e se quiser aprender mais eu recomendo que você leia este livro. Eu não quero que você apenas saiba mais sobre produtividade. Conhecimento é inútil se não for usado. Vá além. Não basta sonhar com uma vida melhor, é preciso agir. Você é o responsável pelos seus sonhos. Só você sabe o legado que quer deixar no mundo. A escolha é sua. Tudo isso depende de você. Muito bem. É um livro, Tríade do Tempo, de Christian Barbosa. E eu recomendo como um auxiliar na organização. Mas o coaching, o processo de coaching, ele tem uma ferramenta específica de tríade, chamada Tríade do Tempo, em que auxilia as pessoas a compreenderem melhor como é que é o funcionamento desses segmentos de importância, circunstância e urgência na sua vida, e aí traçar os melhores caminhos para que ela possa chegar, então, a administrar melhor isso aí. Então, só para que vocês não esqueçam, lembrando, a Tríade do Tempo, ela observa que nós separemos as nossas atividades em circunstanciais, importantes e urgentes. Urgente seria coisas que são importantes e que nós deixamos de fazer. Então, eu estou sentindo uma dor de cabeça, preciso ir ao médico. Ela vem e volta, vem e volta. Mas isso é importante, mas eu deixo de lado. Aí eu começo a sentir dor de cabeça todos os dias. E aí eu vou ter que ir ao médico de qualquer maneira. Então, o que era importante passou a ser urgente, porque eu fui adiando. Então, é mais ou menos assim que funciona. As coisas circunstanciais são as coisas que a gente faz no dia a dia e que muitas vezes a gente não precisaria fazer. Reuniões desnecessárias ou reuniões longas, conversas que não agregam nada, né? Aquela conversa do cafezinho que às vezes se estende um pouco mais, ver televisão, ficar zapeando a televisão, jogando o tempo fora, enfim, redes sociais, o celular. Então, são coisas que são circunstanciais, mas que de repente tomam um tempo precioso da nossa vida. E as coisas importantes são aquelas coisinhas que ele colocou nas 4 diferentes áreas da vida, na área física, na área emocional, na área mental, na área espiritual, coisas que são fundamentais para a vida da gente, para a gente se sentir realizado. E aí o que acontece? A gente acaba deixando essas coisas importantes de lado, porque usou tanto tempo para as coisas circunstanciais que não pode se dedicar às coisas que são importantes para você e de repente também tem que detectar demandar muito tempo para as coisas que acabaram ficando urgentes, não é? Lembrando que a Tríade do Tempo é uma estrela de 5 pontas, então seriam 5 coisas que a gente poderia estar fazendo para melhorar essa nossa gestão do tempo. Então, autoconhecimento é fundamental, a gente saber quem a gente é, a necessidade de a gente se conectar consigo mesmo. As metas. Lembram a frase? Quem não tem um caminho, qualquer caminho serve. Quem disse foi o gato para Alice no País das Maravilhas. E é a mais pura verdade, a gente acaba ficando perdido se a gente não tem um objetivo traçado, uma meta. O planejamento, lembra que ele falou? Não adianta eu saber para onde eu quero chegar
Se eu não planejar, como é que eu vou? Né? Eu quero chegar naquela ilha, mas eu tenho que planejar como é que eu vou fazer. Se eu vou atravessar nado, de canoa, de barco, com iate, como é que eu vou fazer isso? A organização. Eu sempre digo assim, que o jeito que está a nossa cabeça é o jeito que está tudo em volta. Então, se o nosso armário está bagunçado, se o nosso quarto está bagunçado, se a nossa geladeira está bagunçado, se a nossa cama está bagunçada, que é o lugar onde a gente tem ali o nosso apoio, muito provavelmente nosso computador vai estar bagunçado, a nossa vida profissional vai estar bagunçada. A gente não acha nada. E aquela história de, eu me acho na minha bagunça, tudo bem, pode ser uma verdade, porém você perde muito mais tempo que poderia estar sendo levado, focalizado, para quê? Para as coisas que são realmente importantes para a sua vida. Então, quando você vai e pega as suas coisas no escuro, tá tudo arrumadinho, você sabe até a cor, onde tá, o que acontece? Tudo é muito mais rápido, então sobra mais tempo, e se sobra mais tempo eu aproveito mais a vida, é uma questão de lógica. E depois a questão da execução, que é a quinta pontinha lá daquela estrela, né? Uma lista das coisas que eu tenho a fazer, não adianta eu colocar 500 coisas numa lista se eu só posso fazer 5, senão vou me encher de frustração. Eu colocar lá as coisas que são mais relevantes naquele dia, por ordem de importância, e procurar ir fazendo numa ordem sequencial, porque o jeito que eu faço uma coisa é o jeito que eu faço todas as coisas. Determinar um tempo que eu vou gastar para cada coisa, priorizar as atividades, começando sempre por aquelas que são mais importantes, né? Falando de novo para não esquecer. E dar sempre prioridade para aquelas que vão fazer com que o nosso dia fique diferente. Tenha foco. Comece uma atividade, só passe para a próxima quando tiver terminado a primeira. Porque não adianta querer mudanças. Nós temos que querer mudar. Não adianta querer mudanças. Eu tenho que querer mudar. Então eu vou complementar com 5 dicas para a gente conquistar essas mudanças e aproveitar melhor o tempo. Então, eu já falei do foco. Trabalhar com foco é o que eu falei de trabalhar com flow. Foque naquilo que você está fazendo naquele momento. Evite distrações com mensagens, com e-mails, com redes sociais, com ligações. Programe-se para dar retorno a essas mensagens depois de finalizar as suas atividades. É muito importante isso. As pessoas têm que saber que naquele momento você está focado e que você não pode atender. Faça intervalos a cada tarefa realizada. Trabalhar é importante, mas o descanso também é importante, o descanso mental. Existe uma técnica que chama-se técnica Pomodoro. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. E eu acho que vai dar para eu mostrar para vocês. É uma técnica super legal para a gente estar administrando as nossas atividades, principalmente para quem precisa estudar ou para quem quer trabalhar de uma forma onde a produtividade seja intensa, né? Então eu vou passar para vocês. É uma continuidade. O mesmo autor da primeira é essa segunda, é uma continuidade. Então, vamos lá. Vale a pena parar para ver, gente. Este é o Francisco,
mas pode chamá-lo de Chico. O Chico é uma pessoa comum, mas sofre de um pequeno probleminha. Hoje, o Chico acordou cedo para ir para o trabalho. Ele tem uma tarefa muito importante para fazer, mas felizmente, ele possui várias horas para trabalhar. As horas passam, o dia acaba e tudo que Chico conseguiu fazer hoje foi tomar 11 cafezinhos, checar seus e-mails a cada 5 minutos, acessar 37 vezes o site de notícias e bater papo com todos os colegas do andar. Chico se sente até mal por isso e decide continuar o trabalho em casa. Mas tudo se repete, com exceção que agora ele também fica vendo as fotos dos amigos no Facebook. A verdade é que o Chico nem gosta de fazer essas coisas e até se sente culpado. Mesmo assim, ele simplesmente não consegue parar de fazê-las. Ele se sente confuso, não entende por que o tempo passa tão rápido quando ele não faz nada. Quando a noite está acabando, ele tenta fazer tudo na última hora, mas já é tarde demais para conseguir terminar. Chico vai dormir muito frustrado e quando ele acorda, tudo começa novamente. O Chico sofre de um grande problema: procrastinação. É engraçado, né? Parece até que a gente já conhecia o Chico antes. Se os seus dias parecem com o dele, você vai adorar o que eu tenho para te dizer. Existe uma salvação, e ela se chama a técnica Pomodoro. Você deve ter pensado no seu macarrão de domingo, e é mais ou menos por aí mesmo. A técnica Pomodoro surgiu de um tomate, mais especificamente um cronômetro de cozinha em forma de tomate. E por incrível que pareça, esta simples ferramenta pode aumentar muito a sua produtividade. Sabe aquela sensação gostosa de dever cumprido ao final do dia? É exatamente isso que você vai conseguir. E o melhor de tudo é que a técnica é feita de um jeito que você nem mesmo fica cansado. Para aplicar a técnica, você vai precisar aprender 4 pontos muito importantes. O primeiro é sobre o tempo. A ideia é pegar o cronômetro e programá-lo para tocar um alarme para daqui a 25 minutos. Eu quero deixar bem claro que não precisa ter a forma de tomate, tá bom? Pode ser seu celular, o relógio, o timer da cozinha. O importante é mostrar o tempo e soar um alarme ao final. Este período de 25 minutos é chamado de Pomodori. Durante um Pomodori, você deve ficar focado em apenas uma tarefa. Apenas uma. Por exemplo, pesquisar um determinado assunto para o seu trabalho, ou então preencher aquele relatório. Não existe meio Pomodori. Pomodori de 10 minutos, muito menos Pomodori faltando um minutinho. São sempre 25 minutos. E você deve focar 100% do tempo a apenas uma tarefa. Se você terminar a tarefa antes do prazo, aproveite o tempinho extra para revisar o trabalho, fazer ajustes, melhorias e até corrigir os erros. Como o Pomodoro é curto, é quase impossível você perder o foco durante esse tempo. Até porque você sabe que daqui a alguns minutos você vai ter terminado aquela tarefa chata. Isso te ajuda a se manter motivado e realizar mais coisas ao longo do dia. E depois dos 25 minutos você ainda pode sentir aquele prazer de realização. O segundo ponto é sobre pausas. As pausas são obrigatórias, nem pense em pulá-las. Sempre que você terminar um Pomodori, pare por 5 minutos. Procure fazer algo que te relaxe. Você pode descansar um pouco, dar uma volta, tomar uma água e, é claro, sentir o prazer de ter completado a sua missão. O importante é evitar tarefas que exijam esforço durante este intervalo. Esse descanso de 5 minutos serve para recuperar a sua mente e te preparar para a próxima tarefa. É exatamente isso que impede que você fique cansado. Ah, outra coisa. A cada 4 pomodores completos, você deve dar um descanso maior. Algo entre 15 e 30 minutinhos. Ou seja, você faz um pomodoro e descansa 5 minutos. Você faz mais um e descansa 5 minutos. Você faz o terceiro pomodoro e descansa 5 minutos. Depois que você fizer o 4º pomodoro, você deve descansar de 15 a 30 minutos. O terceiro ponto importante é sobre as ferramentas necessárias. Além do cronômetro, é claro, você vai precisar de 2 listas. Elas são bem simples. Você pode utilizar papel, o celular ou o computador, como você achar melhor. A primeira lista é chamada de inventário. Nela, você deve anotar todas as tarefas que você pretende fazer atualmente e no futuro. Já a outra lista é a lista de tarefas do dia. Nela, você vai anotar apenas as tarefas que você precisa fazer naquele dia. São tarefas que você tira da lista de inventário e mais algumas tarefas que vão surgindo ao longo do dia. Você deve colocar os nomes das tarefas e uma estimativa de quantos pomodores serão necessários. Mais ou menos assim. Fazer pesquisa na internet, 2 pomodores. Preencher relatório, 3 pomodores. Pagar as contas, 1 pomodoro.
No começo, talvez até seja um pouco difícil de estimar o número exato de pomodores, mas com o tempo isso vai se tornando cada vez mais fácil. Uma dica: se a tarefa for muito grande e exigir vários pomodores, tente dividi-la. Por exemplo, em vez de colocar fazer apresentação 12 pomodores, tente colocar fazer pesquisa para apresentação 2 pomodores, estruturar a apresentação 4 pomodores, e assim por diante. Dessa maneira, fica muito mais fácil de estimar o número de pomodores e completar as suas tarefas. Último ponto, mas muito importante, são as interrupções. Talvez seja difícil de acreditar, mas a maioria dos dias de trabalho das pessoas consiste em uma interrupção atrás da outra. Você já reparou? É notificação de e-mail, telefone tocando, colega reclamando do time de futebol ou então do tempo, mensagem no celular, pausa para o cafezinho, os pensamentos que não têm nada a ver com o que estamos fazendo. É uma lista sem fim que só acaba com a nossa produtividade. Portanto, você precisa aprender a lidar com elas. Evite-as o máximo possível. Você não deve ser um escravo das interrupções. Desative as notificações do celular e de e-mail. Quando puder, deixe o telefone tocar e retorne quando estiver livre. Aprenda a controlar as pausas para o café. E se algum colega vier conversar com você, tente ser educado, mas seja firme e diga que você precisa terminar a sua tarefa. Você vai ficar surpreso, mas a maioria das pessoas vai respeitar e até admirar o seu desejo de se manter focado. Até porque, você sabe, nenhum de nós gosta de sentir aquela frustração no final do dia. Muito bem, então eu achei muito didático, ele explica assim, com riqueza de detalhes e muito mais motivante para ver do que eu falando. Então eu resolvi substituir a minha fala justamente por isso. Mas essa técnica é utilizada inclusive por vestibulandos, não é? Para organizar o seu estudo com o objetivo de passar no vestibular. Então, é uma técnica que todos devem procurar colocar na sua vida, porque dá certo. Agora, a terceira dica, eu dei 3, 2, agora a terceira. Fazer o planejamento é muito importante das suas atividades, como ele mesmo disse, se você for usar a técnica Pomodoro. O celular hoje em dia é um amigão nesse sentido, né? Onde a gente coloca tudo lá na agenda e de repente ele nos avisa quando começa, quando termina, 5 minutos antes, 10 minutos antes, depois. Não confie na sua memória, nunca. Anote tudo. Porque a agenda ajuda a gente a não procrastinar. Essa palavra é uma palavra muito conhecida por todos nós, né? Quando a gente deixa as coisas para amanhã e depois para amanhã e depois para amanhã, vai jogando para frente e aí no final das contas tudo vira urgente. Então, para a gente aproveitar melhor o tempo e ficar com a sensação de tempo produtivo, né, e não esquecer de alguma tarefa importante. Outra coisa que é importante, a gente fazer exercício físico, porque é importante para a saúde física da gente, para o nosso desempenho ao longo do dia. E a gente sabe que quem pratica atividade física tem maior produção de serotonina, maior sensação de bem-estar, dorme melhor, consequentemente, maior a produtividade em tudo aquilo que faz durante o dia. E uma quinta dica é procurar tirar um tempinho para fazer meditação, porque cuidar da saúde mental é uma prática diária que vai trazer assim para o nosso corpo físico, nosso corpo mental e também para o nosso corpo espiritual muitos benefícios. Reduz a ansiedade, o estresse, aumenta a nossa satisfação pessoal, né, com a vida, com a qualidade de vida que a gente tem, e um melhor desempenho no ambiente de trabalho também, porque a gente consegue ficar mais focado, mais centrado. É uma boa indicação para diminuir a insônia, a depressão,
aumenta o bem-estar, a autoestima, estimula a criatividade também, a inteligência e a memória, que são coisas que a gente precisa para todas as nossas atividades. Em resumo, a gente não pode deixar o tempo nos levar. Nós não podemos ser escravos dele. Nós temos que ter o controle sobre ele. Mas não pela ótica do Deus Cronos, pela ótica do jovem Deus Kairos, buscando então viver cada momento intensamente, degustando cada experiência, com foco, com flow, tirando o melhor proveito possível desta dádiva divina que é o quê? O dom da vida. Então, para a gente aumentar o nosso poder de reflexão, eu vou convidar vocês a visualizarem comigo um último vídeo que nos dá a verdadeira e real razão de a gente viver o tempo consciente, sem loucura. Mas antes disso, eu queria dizer a vocês que a nossa próxima live vai ser sobre a arte de dizer não. Porque é uma das coisas que mais sufocam o ser humano, é você não saber falar não. É uma dificuldade que é comum nas pessoas e que atrapalha em muito. Então nós vamos falar um pouquinho da arte de dizer não. Quem tem dificuldade em falar não posso, não dá, não quero, assiste a próxima live, tá? Que vai ser na próxima terça, dia 11, às 21 horas. E essa reflexão que a gente vai fazer agora, ela tem a ver com o tempo de uma forma espiritual. Todo esse tempo de Cronos, esse tempo de Kairos, que envolvem a nossa vida, nós precisamos fazer escolhas. E a nossa maior dificuldade é escolher aquilo que é melhor para a gente. É uma coisa, vamos dizer, surpreendente essa colocação, mas é a mais pura verdade. Nós temos grande dificuldade em saber o que real e verdadeiramente é bom para nós. E se nós sabermos real e verdadeiramente o que é bom para nós, muitas vezes nós nos engessamos e nós não conseguimos nos mobilizar para mudar. Então, essa reflexão sobre o tempo, essa reflexão sobre a organização do dia a dia, serve tanto para a vida profissional como para a vida pessoal. Serve para a nossa vida afetiva também. Obviamente que não com um planejamento tão cronológico como demanda computadores, fichários, planilhas, não assim. Mas também a nossa vida afetiva precisa de um planejamento. Nós não podemos deixar que o tempo nos leve. Nós temos que comandar, nós não podemos ser escravos dele, tá? E daí vem a importância do tempo. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar. São 4 minutinhos. Olá. Eu gostaria que vocês assistissem um trecho desse filme. Essa comédia, O Todo-Poderoso, mostra como seria se Deus desse a um ser humano comum seus poderes divinos. As pessoas querem que eu faça tudo por elas, mas não se dão conta de que elas têm o poder. Você quer um milagre, filho? Seja um milagre. Independente de qualquer religião ou crença, a mensagem ficou clara nesse trecho do filme. As pessoas não percebem que elas têm o poder.
poder. Ou seja, você já nasce com ele. Basta saber usar. Nascemos com o livre-arbítrio, que é o poder de decidir e escolher o que é melhor para nós. E essa escolha tem a ver com o tempo. Eu sei. Parece um clichê, não é? Mas dizem que a mais lamentável de todas as perdas é a perda do tempo. E eu concordo com isso. A vida é tão curta, e o tempo passa tão rápido, não é mesmo? Mário Quintana falou mais ou menos o seguinte: quando se vê, já são 6 horas. Já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal, já terminou o ano. Quando se vê, nossos filhos cresceram. Quando se vê, já se passaram 30, 40, 50 anos. E aí? Aí fica tarde. O sol se põe. Nas costas ficaram dia, o mês, o ano, os filhos, a vida. Qual o legado deixado? Não deu tempo. Pode ser outro clichê, mas gosto muito da frase. Quem mata o tempo não é assassino, mas sim um suicida. Mata a si mesmo. E aos sonhos de muitos que estão ao seu lado, de muitos que virão. Nos ensina algumas coisas. A primeira delas é construir todas as suas estradas no hoje, porque o futuro vencedor dependerá dessa sua decisão. Muitos dos que estão aqui têm a liberdade de usar seu tempo de forma que lhes convém. Por isso são autodisciplinados e, assim sendo, procuram fazer escolhas certas dentro dos limites, dentro das regras, não é mesmo? Porque gerenciar a vida é uma questão de escolha. Não se pode perder tempo, por exemplo, escolhendo reclamar e amaldiçoar sua sorte, ao invés de encarar o sol da manhã no rosto e ver as oportunidades que lhe aparecem. Os que assim fazem têm sorte na vida. São reconhecidos pelo aproveitamento do tempo. São os que deixam marcas, legados. Esses homens e mulheres autônomos escolhem o sol que vemos pela frente para vencer, porque o sol da tarde queima. Autonomia é sinônimo de autoconsciência, de autodeterminação em favor não somente do próprio crescimento, mas do crescimento da sua companhia, da sua consciência, da sua família. Preparem-se, encham-se de sabedoria, façam um pacto com o tempo e usem-no a seu favor. Vocês só estão aqui hoje porque merecem. Então, vão em frente. Sorriso no rosto e firmeza nas decisões. Deixem sua marca. Você quer um milagre? Seja um milagre. Bom evento a todos. Muito bom. Então é isso, autodeterminação. É a gente ser livre para escolher, ser livre para decidir, ser livre para viver. Espero que essa reflexão e todos os aprendizados da noite sejam de benefício de todos vocês. Mais uma vez, muito obrigada pela torcida, pela companhia. Não esquece de clicar lá e multiplicar, porque é um aprendizado que vai servir para muita gente, não é? E fiquem com Deus, um beijo no coração. E quem quiser fazer a ferramenta Tríade do Tempo, entre em contato comigo, deixe uma mensagem lá no meu Instagram
E eu vou ter o maior prazer em trabalhar com você essa ferramenta para você poder se organizar melhor, tá bom? Fiquem com Deus, bom descanso a todos e boa noite. Tchau!